Bom dia, irmãos. A graça, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um, em cada coração. Hoje nós vamos falar um pouco e meditar na palavra de Deus sobre os anjos. O que são os anjos? O que os anjos fazem? Não sei vocês, mas eu queria perguntar, o que passa na sua mente? A primeira coisa que passa na sua mente quando você pensa num anjo, qual é a imagem que vem para você? A palavra revelou, algumas aparições de anjos, eles tinham alguma forma em algumas passagens, de outra forma em outras, mas Deus não fala especificamente como eles são, a aparência deles. Antes de ler a Bíblia, a minha imagem talvez era como se fosse a minha esposa, assim, com asas, É a imagem de anjo que eu tinha. É a imagem que o mundo passa, mas você vai ler, você vê que não é tão bem assim, não é dessa forma. Eles podem se manifestar de várias formas. Mas Deus deixou algumas passagens que mostram para a gente alguns pontos importantes sobre os anjos que a gente pode aprender com eles. O problema é que muitas pessoas falam e têm pregado algumas coisas que confundem muitas pessoas. E aí chega ao engano. Tem uma história que diz que em 1820, Joseph Smith, enquanto dormia em seu quarto, ele teria sido acordado por um anjo da parte de Deus. Esse anjo era Moroni, era um profeta que depois de morrer, virou anjo e apareceu para ele. Ele apareceu para revelar a localização de placas de ouro que seriam traduzidas por ele e comporiam o que nós conhecemos hoje como os livros dos Mormons, que está vigente, aí muitas pessoas seguem até hoje. Também a história diz, segundo a crença islâmica, que no ano 610 d.C., num local conhecido como Montanha de Luz, Maomé, o profeta do Islã, enquanto ele descansava em uma caverna, ele foi acordado por um anjo que, a partir de então, lhe transmitiu as palavras que constituiriam o Alcorão. O anjo teria feito isso, e esse anjo que teria feito isso é o próprio anjo Gabriel, segundo a crença deles, e a sua aproximação a Maomé teria durado mais de 20 anos, segundo a crença deles. Então, não só no islamismo, também os mormons, mas adventistas, ou diversas outras religiões, têm atribuído mensagens que, os líderes atribuem que receberam mensagens de anjos e, a partir daí, estabeleceram uma doutrina para ser seguida pela igreja deles. Então, muitas coisas são ditas e a gente precisa ver o que a palavra fala. Às vezes nós falamos pouco sobre isso, ou tem várias passagens que falam de anjos sendo mencionados durante toda a Bíblia, a gente tira a lição da passagem e nem nota que tinha um anjo lá agindo de alguma forma. E essas passagens mostram para a gente o que são os anjos e a gente vai tentar ler algumas delas para aprender um pouquinho hoje. Bom, seguindo a partir da passagem que o Zaqueu leu, vamos tomar ela como ponto de partida para tentar ver algumas características dos anjos. Primeiro, vamos separar, porque a Bíblia fala que tem anjos que são santos, anjos que assistem, estão diante de Deus, mas que tem uma outra classe de anjos que saiu da presença de Deus. Eles caíram, eles pecaram e agora estão distantes de Deus. E hoje nós vamos falar mais desses anjos santos e como que eles agem no nosso meio, como eles podem nos abençoar. Mas algumas coisas sobre a característica deles. A gente vê aqui na passagem, em Lucas 1, que o Zacarias e a Isabel, eles já eram avançados em dias, mas eles oravam. Eles eram estéreis, ela era estéril, mas eles oravam que queriam um filho. E um anjo da parte de Deus apareceu para Zacarias. Deus moveu as coisas por providência de Deus. Zacarias foi sorteado e coube a ele estar ali no templo para queimar o incenso. E esse anjo apareceu para ele. Então, a primeira coisa que a gente pode ver, aí no versículo 12, é que quando o anjo apareceu, ele ficou cheio de medo. Então, a imagem desse anjo não é algo tão tranquilo, causou medo nele, causou espanto nele. Dominou ele de medo, o medo dominou dele. E essa palavra anjo, se a gente for ver a origem dela, tanto no Novo Testamento quanto no Velho Testamento, são palavras diferentes, mas que têm o mesmo significado, que é mensageiro. Então, um anjo é um mensageiro que vem trazer alguma palavra que Deus mandou falar. Agora, esse anjo que apareceu para o Zacarias não era um anjo qualquer, ele mesmo fala, para garantir que a mensagem dele era certa, eu sou um anjo Gabriel, assisto diante de Deus. Então, não era um anjo qualquer.
Então a gente pode ver, em primeiro lugar, que os anjos são diferentes da raça humana. Tem algumas coisas neles que diferenciam eles da raça humana. Nós não sabemos ao certo a origem deles, mas muitas passagens lá em Provérbios, né, o próprio Gênesis, faz a gente entender que eles foram criados antes dos seres humanos, né? Logo após a criação já tinham anjos ali interagindo com os seres humanos, e eles nem sempre aparecem da mesma forma. A primeira revelação que a gente tem, um anjo apareceu na forma de uma serpente, não é mesmo? Depois vem um anjo com uma espada que revolvia, guardando a árvore da vida. Em outras ocasiões, a aparência deles era como de um homem. Quando o rei Dario olhou e viu o Daniel e os amigos dele, ele viu mais um homem, né? Parecia que tinha mais um homem com eles na fornalha. Também, em uma outra ocasião, um anjo tinha a aparência de um relâmpago, que é quando, da ressurreição de Jesus, Maria Madalena e Maria viram um anjo sentado na pedra que ele tinha removido do túmulo de Jesus. Então ele tinha uma aparência diferente. É uma aparência diferente da aparência humana. Mas também nós temos aquela passagem em Atos, quando Estevão estava diante do Sinédrio, todos olharam para ele e viram que ele tinha um rosto como um rosto de anjo. Então, assim, não sei se a gente visse alguém com um rosto, identificaria que é um rosto como um de anjo, mas era algo diferente. Era algo que causou, né, alguma admiração. Provavelmente brilhava, né? Mas então eles são seres espirituais, os anjos são seres espirituais, invisíveis de modo geral, né, aos nossos olhos, mas eles têm o poder de se manifestar. Esse poder dado por Deus em algumas situações, para que nós, né, consigamos vê-lo, para que eles passem essa mensagem, né, com esse propósito específico. Tem uma passagem em 2 Reis, capítulo 6, versículo 17, que diz assim: E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Nessa ocasião, né, Eliseu, o povo estava cercado dos inimigos que viriam para matá-los. E o Eliseu orou, pediu para Deus: Deus, me mostra, né, e faz com que eles vejam também que o Senhor está aqui, o Senhor está nos protegendo. E ele orou, depois dessa oração, eles viram que tinham anjos cercando eles, que protegeriam eles contra o inimigo. Os anjos, então, são seres superiores aos homens. Além de serem diferentes, as passagens nos dão a entender que eles são superiores. Lá em Hebreus capítulo 2, versículo 7, fala que Jesus foi feito um pouco inferior aos anjos, ou seja, ele foi feito um homem, né, mas por enquanto, porque outras passagens nos remetem que os salvos vão reinar lá no céu, né? Então, eles são imortais, aparentemente, porque o anjo Gabriel, ele aparece lá no Antigo Testamento, aparece aqui agora, né, falando para o Zacarias, ou pelo menos, né, duram muito tempo, mas o corpo deles, eles não têm esse corpo físico perecível como nós temos, e por isso eles também são diferentes, e são muito numerosos. Várias passagens falam de legiões, milhares de anjos, todos eles criados por Deus. E além disso, o poder deles é demonstrado na passagem de 2 Reis 19, 35, que um anjo apenas foi capaz de derrotar 185 mil assírios. Então são seres poderosos, né, mais poderosos que os seres humanos. Mas eles têm também algumas semelhanças a nós. As passagens, a Bíblia revela que eles têm algumas semelhanças. A primeira é que eles são também são criaturas de Deus. Então, apesar de serem seres espirituais, eles foram criados por Deus. Eles não têm os atributos de Deus, de onipresença, onisciência, onipotência. Eles obedecem a Deus, eles não fazem tudo o que querem, né, na medida que, ou sabem de tudo assim como Deus. Eles são limitados pelo espaço e pelo tempo. Eles não estão em todos os lugares ao mesmo tempo, eles precisam viajar. Apesar de muitas passagens falam que eles viajam muito rápido, mas eles precisam se deslocar, né, eles têm essa limitação. Como eu disse, aparentemente são imortais, mas não vêm desde a eternidade, foram criados em algum momento por Deus. As passagens também nos levam a inferir que eles foram criados individualmente. Eles não se casam, não se dão em casamento, né, não se reproduzem aparentemente, então Deus deve ter criado um por um, cada um deles, com características específicas. Provavelmente nenhum deles é igual ao outro, né, cada um é um ser individual. E além disso também, outra característica deles, que se assemelha aos seres humanos, é que eles são pessoais. Muitos anjos são chamados pelo nome, né? Esse anjo tinha um nome,
eles são dotados de inteligência. Gabriel está nessa passagem se comunicando com Zacarias, né, com o ser humano. Lúcifer é descrito lá no livro de Ezequiel como um anjo cheio de sabedoria e beleza. Então é uma característica dos anjos. Eles têm inteligência e sabedoria, demonstram capacidade de raciocínio, né, de ter o conhecimento da situação. Por outro lado, também eles se interessam por conhecer um mistério que estava oculto em Deus e que foi revelado. Essa é mais uma característica que demonstra que eles são seres inteligentes. A eles foi revelado, diz 1 Pedro 1, versículo 12, que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado do céu, coisas que até os anjos anseiam observar. Então são seres inteligentes e interessados no que Deus está fazendo, né? E amam a Deus. Por outro lado, também eles expressam emoção. Várias vezes nós vemos os anjos louvando, adorando, né, com força, em alta voz. Isso é emoção, é uma característica que nós temos também. Eles se agradam quando um ser humano se arrepende e se converte. Isso também é emoção, você se agradar, você ficar feliz. Passagem de Lucas 15, versículos de 8 a 10, a parábola da dracma perdida, diz: ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então é mais uma característica, eles se emocionam, se alegram, principalmente aqui quando um pecador se arrepende. Outra característica dos anjos que nós também temos é o livre-arbítrio e a vontade própria. Os anjos não foram criados por Deus como robôs, né, programados para fazer o que Deus manda, mas, né, até pelo fato de algum deles terem caído, mostra que aqueles que servem a Ele servem porque querem, porque também tiveram que escolher continuar servindo a Deus, porque tiveram a opção de não seguir, porque reconheceram a soberania de Deus, o poder dEle e o propósito que Deus queria estabelecer por meio dele, da vida deles. Então eles são seres incríveis, são mensageiros, eles são poderosos, são invisíveis, eles não têm um corpo perecível como nós, eles são únicos, individuais, inteligentes, eles expressam emoção e eles amam obedecer a Deus. Esses são os seres que Deus criou. E são seres incríveis criados por Deus com um propósito. Nós podemos ver que é assistir a Deus no plano eterno dele da redenção. Eles têm esse propósito também, a criação dele. Eles estiveram envolvidos durante todo o processo da redenção humana. Você lembra lá em Gênesis que um anjo guardou a árvore da vida, como eu mencionei, né? No Antigo Testamento, várias vezes, ele se manifesta a Moisés, se manifestam a Abraão, né? 3 anjos, um deles era o próprio Senhor, né? A passagem diz, estiveram lá diante de Abraão. Daniel, Zacarias também mencionam eles, Ezequiel, Isaías. Eles apareceram durante todo o Antigo Testamento. Mas em algumas passagens, se a gente for observar, é usado um termo, o anjo do Senhor. E não apenas o anjo, ou um anjo enviado por Deus, mas o anjo do Senhor. Algumas versões trazem até com letra maiúscula. E atribui-se a esse anjo, o anjo do Senhor, o caráter do próprio Deus, em muitas passagens. Então, esses 3 anjos que estiveram diante de Abraão para anunciar a destruição de Sodoma e Gomorra, um deles era o anjo do Senhor. Muitas outras passagens que falam isso também dá a entender que era a própria presença de Jesus ali. Porque em todos os contextos é alguma associação ao que seria o ministério de Jesus Cristo, ao que ele viria fazer, né? Então ele também assumiu essa forma, sendo um prenúncio do que viria a ser o ministério de Jesus, o que ele faria pela humanidade. Então o Antigo Testamento, em várias passagens, mensageiros enviados por Deus pregam aos homens, e esses homens, para que esses homens façam o que Deus está falando, qual era a vontade de Deus. Mas, de forma mais prática, nós vimos algumas características dos anjos. Nós podemos ver, a partir do ministério dado a Deus, a eles, podemos aprender algumas coisas sobre, a nossa vida aqui na Terra, como nós devemos nos portar diante de Deus também, e diante dos outros, pela forma como eles cumprem o ministério deles.
Tem muitas passagens que nós poderíamos ler para fazer, né, um estudo maior dessas características, mas muitas talvez não vão acrescentar tanto, né? E talvez até um dos motivos porque a gente não estuda tantos anjos, porque tem tanta especulação, né? Quantos surgiram, né? A velocidade que eles viajam, muitas coisas que são faladas, né? Também aquela questão da divisão de classes de anjos, né? Uns são superiores, arcanjos, querubins, serafins, né? Potestades, principados, qual a diferença, né? O que Deus quis revelar, Ele revelou e é útil para que a gente aprenda. Então a gente pode ver o que nós podemos aprender e aplicar na nossa vida com o ministério dos anjos. Eles se relacionam, em primeiro lugar, com o próprio Deus. Eles têm um ministério com o próprio Deus. Já falamos que eles são mensageiros, eles trazem a notícia e muitas vezes eles são vistos adorando, né? Eles têm esse ministério de adoração. Eles aparecem simplesmente para glorificar a Deus, né? Quando Jesus ia nascer, apareceram uns anjos aos pastores para anunciar que o Salvador estava chegando e aparecem uma legião. Eles aparecem simplesmente para cantar e glorificar a Deus, né? É algo maravilhoso. Então, é uma pequena revelação, essas aparições, do que é o plano espiritual, né? De como que são as coisas no plano espiritual. Que Deus, Ele é soberano, Ele reina, Ele é o único e verdadeiro Senhor e todos os seres que Ele criou estão lá, adorando e reconhecendo a grandiosidade dEle. Então, nós fazemos bem, enquanto nós estamos aqui, em agir da mesma forma, né? Nós também somos seres criados por Deus e podemos glorificar Ele assim como os anjos, em alta voz, com força, que é o que nós fizemos há pouco, vamos continuar fazendo, né? Mas a gente precisa pensar, como que está a nossa adoração, não só o louvor, a Deus diante disso? De que tem milhares de seres criados por Ele, seres superiores que estão dia e noite, desde que foram criados, diante dEle, glorificando, exaltando o nome dEle, né? Nós, diante do nome, né, no nosso dia a dia, na forma como a gente vive, as atitudes que a gente toma, que não glorificam a Deus, né? A gente precisa pensar sobre isso. De todo momento da nossa vida estar diante dEle em espírito de adoração. Seja com louvor, seja com as nossas atitudes, seja a forma como a gente se porta diante dos outros, né? Em outras ocasiões também, diante de Deus, eles aparecem como agentes do governo de Deus. Os anjos são assim. Diversas passagens mostram a importância deles para cumprir o plano de Deus. Em Gálatas 3,19, também lá em Atos 7,53, não está aqui, mas lá fala que a própria lei foi passada aos homens por meio de anjos, né? Deus escreveu com o dedo em tábuas de pedra e deu para que um anjo passasse a Moisés. Então, desde aquela época, eles já estiveram envolvidos no trabalho de Deus para que o plano de Deus fosse cumprido. Eles foram enviados por Deus muitas vezes também para conter a maldade em algumas situações, né? Anjos foram lá na casa do Ló, deixaram aquelas pessoas que queriam entrar, eles ficaram cegos, não conseguiram nem achar a porta, né? O anjo livrou, né, o Ló, a família dele, do mal ali. Em outras situações, eles são enviados para chamar um homem a uma missão. Um anjo apareceu ao Filipe, mandou, vai lá para o deserto, né, pregar para um eunuco. Ele vai passar lá e você cumpre a sua missão. Então, eles são servos verdadeiros de Deus, fazem seu ministério com apreço, amam a Deus. Em todas as situações em que esses anjos são enviados, eles cumprem. O que nós podemos aprender com eles na forma como nós nos portamos diante de Deus, no ministério que Deus nos dá, né? Nós somos também mensageiros de Deus, não somos? Para falar a palavra dele. Nós somos porta-vozes, segundo Coríntios fala que nós somos embaixadores, ou seja, representantes do próprio reino de Deus aqui na terra, né? Um pedaço do céu aqui na terra, né? Da manifestação da presença de Deus também, porque o Espírito Santo dele habita em nós, né? Pela importância que ele deu a nós. Isso mostra para a gente que a gente precisa, como nós precisamos agir, né? Assim como os anjos cumprindo o propósito para que ele nos enviou, e fazemos esse papel de embaixadores. Mas os anjos, além de se relacionarem com Deus, de ter um ministério diante de Deus, eles estiveram também com Cristo, né? Falamos de algumas passagens do Antigo Testamento, mas eles auxiliaram durante todo o ministério de Cristo também. Eles estiveram lá no seu nascimento, né, como eu falei, anunciando para aqueles pastores e louvando. O próprio Gabriel veio anunciar também, né, para Maria que ela ficaria grávida. E durante toda a vida de Cristo eles serviram
a Jesus, desde a infância dele. Em Mateus 2 fala que um anjo anunciou a José que eles deveriam ir para o Egito, né? Porque o Herodes estava querendo matar as crianças, e depois avisou para eles que podia voltar, porque não tinha perigo mais. Os anjos serviram Jesus após a tentação no deserto, né? Depois de ser tentado, os anjos vieram e serviram ele, provavelmente fizeram um banquete para ele se alimentar. No Getsêmani, quando Jesus estava em agonia com a chegada da sua morte, lá em Lucas 22, 43, um anjo de Deus, né, Jesus orou para Deus que, se possível, afastasse dele, né, aquele sofrimento, mas aí Deus enviou um anjo para ir lá confortar ele, naquele momento em que ele, né, suou sangue. Foi um anjo que anunciou também a ressurreição de Jesus, retirou a pedra. Então eles estarão presentes também na vinda de Cristo. Em Mateus 25, 31, fala isso, que quando Jesus vier na sua majestade, todos os anjos estarão com ele. Então, imagina como vai ser, né? Todos os anjos. Agora, eles tiveram, durante a vida de Jesus, um dia de folga. Jesus deu um dia de folga para os anjos. E graças a Deus, você se lembra quando, né, os guardas vieram para prender Jesus? Aí o Pedro quis até lutar para não deixar. Jesus falou, não, se eu quisesse, eu pedia para o meu Pai, e ele enviava mais de 12 legiões de anjos. Jesus não pediu, né? Foi o dia de folga que Deus deu para os anjos, e graças a Deus, senão a gente não estaria aqui hoje, né? Jesus não teria se entregue e nós não teríamos a salvação. Mas o que mais nos chama a atenção nos ministérios dos anjos durante a vida de Jesus é que eles não compreendiam ainda completamente o que era o plano de Deus por meio de Jesus. A palavra fala, eles anelavam, né, entender aquilo. Eles tinham um desejo de entender como que Deus ia redimir a humanidade, porque a remissão de pecados não é uma coisa que eles entendem, porque não é para eles. Os anjos que caíram, né, estão condenados. A condenação deles já saiu. Mas para o ser humano não. O ser humano que pecou e se arrepender, ele ainda pode ser redimido. Então eles ansiavam entender isso, esse plano de Deus, que estava sendo cumprido por meio de Jesus. Mas mesmo antes de entender, antes de Jesus ir para a cruz, antes de Jesus ressuscitar, eles cumpriram com obediência o plano de Deus e o que Deus tinha falado para eles fazerem, né? Isso, eles se maravilhavam, né? Isso é algo importante para nós, porque eles se maravilhavam com a redenção que nem era para eles, né? Então, cumpriram a vontade de Deus. Hoje nós podemos entender esse mistério de Deus, já foi revelado. Todos nós podemos entender. E algumas pessoas ainda não se dão conta da grandiosidade disso. Olhar para o ministério dos anjos a Jesus Cristo, né, pode te ajudar a entender isso, né? Deus enviou o seu Filho, né, para poder morrer por nós. E hoje nós temos acesso livre a isso. E precisamos valorizar isso. Será que nós temos sido obedientes, mesmo nós que já nos convertemos? Lembrando disso sempre, né, do que Cristo fez, nós lembramos, mas temos buscado esse significado, né, entender esse significado e mudado algumas atitudes que nós precisamos ter, seja para lutar contra um pecado, né, seja para consertar alguma coisa que nós precisamos consertar. Outro ministério dos anjos que a palavra revela é com os crentes, conosco, né? Os anjos também têm um ministério para nos servir. Em Hebreus capítulo 1, versículo 14, vamos ler lá, por favor? Hebreus capítulo 1, versículo 14 diz assim: não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? São os anjos. Eles são enviados de Deus a serviço daqueles que hão de herdar a salvação, né? Glória a Deus mesmo. Então, eles têm também a missão de nos servir. Algumas outras passagens são curiosas, que elas dão a impressão de que os anjos também estão nos observando, né? Todas as coisas estão patentes aos olhos de Deus, isso aí já é suficiente para a gente ter a conduta correta. Mas os anjos também estão nos observando. Lá em 1 Coríntios 4, 9, quando Paulo está falando da submissão, que é das mulheres, do uso do véu, né, no versículo 9, dá a entender que até os anjos estão olhando para as mulheres para ver se elas vão ser submissas mesmo. Lá em 1 Timóteo 5, 21, quando Paulo está falando para Timóteo sobre a liderança da igreja, sobre como deveria ser a condução da igreja do Senhor, dá a entender que os anjos estão ali observando para ver se a liderança está conduzindo a igreja da forma certa, né? Se os pastores, os pregadores estão fazendo da forma como devem fazer. Tem várias outras passagens
que eles estão guiando os cristãos, né? Corrigindo, providenciando, protegendo de várias formas que nós, né, e às vezes nós estamos recebendo isso sem saber, né? Eles agiam lá e agem hoje também. Até no momento da nossa morte, conforme Lucas 16, 19, a parábola que Jesus contou, né, do rico e do Lázaro, né, quando ele morreu, foi levado ao seio de Abraão por um anjo. Até nesse momento eles também vão nos assistir. Isso mostra para mim e para você o cuidado e o zelo de Deus para com seus filhos. Ele criou seres superiores a nós para nos servir, para estar, né, durante toda a nossa vida também nos ajudando. E assim, se a gente for pensar o que Deus fala sobre o reino dos céus, de fato, os maiores são os que mais servem, né? E são assim também com os anjos. Eles foram feitos superiores, mas estão sujeitos à servidão. Isso mostra a submissão e a humildade deles, né? É preciso amar a Deus de verdade para ter uma atitude assim, né? E os anjos fazem. Mas nós precisamos pensar, o que essa atitude dos anjos para com os crentes pode nos ensinar. Como nós temos agido, nós temos tido essa atitude, né, de considerar, de entender que para Deus aquele que serve é Ele, esse aqui é o maior, né, que Deus deu para a gente missões e coloca, às vezes a gente nos coloca em situações para ajudar alguém, né, e precisamos deixar de lado às vezes o orgulho e a preguiça, talvez alguma restrição que a pessoa tem, para poder fazer a vontade de Deus. Isso demonstra o cuidado, o amor da pessoa, né? Então, tem uma passagem em Apocalipse 19, versículo 9 e 10, que é importante para nós vermos. Por quê? Porque os anjos, nós estamos vendo que eles são seres incríveis, bondosos que estão diante de nós. Mas como eu falei, algumas pessoas às vezes têm uma ideia errada de como deve se portar diante dos anjos, né? E aí, até Paulo, em Colossenses capítulo 2, versículo 18, fala que alguns já estavam querendo começar a adorar os anjos, né? Cultuar os anjos. E isso é uma coisa que a palavra adverte para que a gente não faça. E essa passagem, Apocalipse 19, 9 e 10, fala para a gente. João, quando ele teve a revelação, aquelas visões, aí a palavra diz, e o anjo me disse, escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro, e acrescentou, essas são as palavras verdadeiras de Deus. Então caí aos pés para adorá-lo, mas ele me disse, não faça isso, sou servo como você e como seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus, o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então, revela para nós qual deve ser nossa atitude diante dos anjos. Podemos orar a Deus agradecendo, né, por eles existirem, pela forma como eles nos servem também, né, mas nenhuma passagem da Bíblia fala que nós precisamos buscá-los, né, vê-los, né, nos incita a pedir a Deus para ter alguma visão, né, ouvir o que eles têm a falar para nós. E talvez, se você ouvir alguma coisa como, né, Joseph Smith, como Maomé, talvez não seja, né, que todos foram depois da vinda de Cristo até, né, talvez não, é o que a crença deles diz, mas mesmo que você ouça de verdade, Paulo adverte, né, ainda que um anjo venha do céu e pregue outro evangelho diferente, que seja amaldiçoado, né, que seja maldição. Então precisamos valorizar, amar, respeitar esses seres que Deus criou, mas, né, o que Deus já revelou, Ele revelou. A gente não precisa buscar mais nada a partir deles. Então também tem uma crença que eu pelo menos aprendi desde criança, que é aquela ideia de que há um anjo específico, né, que cuida de cada ser humano. Deus criou um anjo específico e colocou ele para guardar cada ser humano, que é o anjo da guarda, né? E essa crença se baseia em Mateus capítulo 18, versículos 10 a 13, que é um contexto totalmente diferente. Diz, cuidado para não desprezarem um só destes pequeninos. É Jesus falando, pois eu lhes digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face de meu Pai Celeste. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. O que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as 99 em busca da que se desgarrou? E se porventura achá-la,
Em virtude vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que se não desgarraram. Então, Jesus está ensinando aqui sobre a importância que ele dá para cada um daqueles pequeninos. Ele não está querendo dizer que tem um anjo específico, né, os seus anjos lá no céu, né? E esses pequeninos não necessariamente crianças, mas aqueles, né, mais humildes ali que Jesus estava vendo e querendo falar que o reino é para eles também, que Jesus veio para salvá-los. Então, não tem outras passagens que dão essa ideia, não há embasamento bíblico para defender que há um anjo da guarda específico para cada ser humano, mas sim que muitos anjos agem a favor, né, dos seres humanos. Então, a gente pode pensar, na verdade, que todos os anjos estão agindo a favor de todos os seres humanos, todos os seres humanos em todo o tempo, né? Talvez Deus coloque algum para uma missão específica e ele ajude de alguma forma, mas não necessariamente é aquele que vai te acompanhar durante toda a sua vida. Muito menos que você tem que fazer uma oração para ele, que você tem que buscar conhecê-lo, saber o nome dele. Se você digitar no Google, hoje tem um site que te mostra como você acha o nome do seu anjo da guarda, né? Um número, alguma coisa assim. Então, talvez são enganos que vão sendo passados e as pessoas acreditam e seguem isso. Porque se maravilham com coisas que são espirituais, né, e talvez que não foram reveladas, querem conhecer e talvez se enganam. Agora, por último, eu queria falar sobre o ministério dos anjos para com os descrentes. Então, nós podemos aprender com o ministério dos anjos com Deus, o zelo, o amor deles, a dedicação deles, o ministério deles para com os cristãos, né, de nos protegerem, com Cristo, que tiveram presentes durante toda a vida dele, mas eles também vão ministrar aos descrentes. Porém, todas as vezes que uma passagem menciona um anjo, a missão de um anjo com relação ao descrente não é algo bom. Sempre é falando sobre, né, eles são emissários, ou seja, mensageiros do julgamento e da condenação daqueles que não vão ser salvos. Mateus, capítulo 13, versículo 41 e 42 diz: o Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz tropeçar e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, várias outras passagens em que os anjos estão ministrando aos descrentes também falando sobre isso, né? E os anjos não gostam, né? Porque se eles não gostam de cumprir essa missão, que se eles se agradam quando um pecador se arrepende, né? Eles não gostam, mas eles vão cumprir. Eles vão cumprir o que Deus está falando, né? Então, essa é uma lição, né, que nós podemos tirar para aqueles que ainda não conhecem a verdade de Deus, né? Não negligencie o que Deus tem falado para você por meio da palavra dele. As várias demonstrações que Deus já deu e continua dando sobre a glória, a majestade dele, sobre quem foi Jesus, o que ele fez por nós, né? A forma como ele pode nos livrar de qualquer situação, nos livrar da morte, né, que é o que o pecado causa. Então não negligencie isso. Jesus morreu por você, né? Ele morreu, né, para você crer nele, se arrepender, confessá-lo. E quando você é batizado, você recebe o perdão de todos os seus pecados, você recebe a salvação. Você recebe também o Espírito Santo agindo na sua vida, você recebe uma família nova, em quem você pode confiar, que vai te ajudar a crescer. E além disso, nós vemos também que você recebe uma legião de anjos te ajudando, ministrando a seu favor, né? Então não negligencie isso, não deixe, né, de valorizar o que Deus tem feito por você, por meio das pessoas, talvez alguém que está pregando para você, por meio, né, de situações na sua vida que você passa, né, talvez até uma tribulação vai te ajudar a se aproximar dele, né? E receba a bênção maior que é a salvação e o cuidado de Deus por meio dos irmãos também, dos seus santos anjos. Uma última passagem que eu queria ler, Apocalipse 22, versículos 16 a 21. Vamos abrir lá para terminar. Apocalipse 22, versículos 16 a 21. Apocalipse capítulo 22, versículos de 16 a 21. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida.
Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor seja com todos.